Sol, conjunção Netuno, últimos dias de 2022, focando relacionamentos. Vou responder várias perguntas que foram feitas nos comentários dos vídeos anteriores sobre relacionamentos. Se vocês fiquem à vontade também aí para colocar em questões que queiram iluminar. O interessante é se situar nesse processo que nós estamos vivendo, a Sabrina que faz aniversário, do Sol conjunção Netuno, esse do nossa consciência, de nossa vida, de nossa vontade, indo a se encontrar com o Deus do amor incondicional, o Senhor dos oceanos, das águas. E assim o foco principal de todos nós, no transe, na captação daquilo que vem do céu, é nós expandirmos a nossa consciência na arte do amor. Todos estamos interessados em nos tornar mais amorosos, mais sensíveis, mais carinhosos, gentis, como um caminho para melhorarmos os nossos relacionamentos. Respondendo então, a primeira questão importante quando você está tratando de questões de relacionamentos é saber que a mente serve de muito pouco. Porque, por exemplo, quando você vem a se entender comigo, você vai se entender lá com seu parceiro, parceira, na relação, você vai usar a sua mente para defender as suas argumentações, para explicar detalhes que são interessados para chegar no objetivo que você quer chegar. Enfim, você está usando sua mente de uma maneira inadequada, porque a outra pessoa, ele só está escutando o que você fala, para ver que pontos ele pode usar como argumento para o que ele quer pensar ou ela quer pensar. A mente é a máquina do tempo. Ela é um recurso, uma ferramenta muito importante que nós estamos desenvolvendo nos últimos 15 mil anos de nossa história aqui no planeta Terra. E ela é um instrumento maravilhoso para entender situações a partir de determinados argumentos e para chegar a determinado argumento. Por isso a mente, por exemplo, as discussões não têm sentido no plano político, por exemplo. Porque você vai argumentar as coisas a partir de tuas referências para chegar a determinado lugar e o outro vai argumentar outras. A partir de outro lugar e quer chegar em outro lugar. A não ser que você é consciente disso do que eu estou falando, se disponha realmente a entender o teu parceiro ou a tua parceira. Não, porque aí o exercício não é só mental, porque primeiro que tudo ele é emocional. E ver a capacidade que você tem como sensitivo emocional ou não, com a ferramenta que você tem, se você consegue sentir o teu parceiro e a tua parceira, ou a tua parceira,
Você se sente você, não, porque você é isto, você é o outro, você pá. Mas você sente o teu parceiro, a tua parceira. Aí você também tem uma situação que tem a ver com as perguntas que foram feitas, que é que a pessoa consegue sentir o parceiro, mas não consegue se sentir a si mesmo. Maria! Ó, é o seguinte, a primeira coisa que te pode aliviar o teu coração é saber que você está aprendendo. Você não sabe das coisas ainda. E isto é muito importante, especialmente os jovens, os adolescentes, então. Né? E que, portanto, ainda que você ache que você está com a bola toda, que já você pode tomar decisões pela tua vida e definir com quem você quer casar, ou com quem você quer dar, trocar. Saiba que no plano de consciência que você está, o mais provável é que você se vai meter em um rolo. Que você vai agir precipitadamente e vai ter intimidade com uma pessoa que tem a ver aqui e ali, mas não tem a ver aqui, ali, não tem a ver com o tempo. Né? Muitos jovens, por exemplo, por essa coisa de que sexo faz bem para a pele e que põe sexo em todo lugar, desde as novelas, o filme, a literatura, tudo. Menino com 13, 14 anos namorando, porque está sendo a cabeça feita deles. É nessa questão de que eles estão autorizados para ter intimidade. Se nós, como adultos sensatos pela vida, pela experiência da vida, conseguíssemos transmitir para nossos filhos e para os jovens adolescentes que isso fosse ensinado nas escolas, no filme e tal, que ter intimidade de uma pessoa com a outra é um mistério profundo que pode trazer muitas surpresas e que te pode colocar em situações que você fala, e agora? Isto é a base do entendimento de por que você pode se encontrar em uma situação de conflito. Entender também que as formas de relacionamento que foram estabelecidas nos últimos 100 anos, na organização da família e na ritualística do casamento, com todos os costumes que ele tem, que a pessoa dorme no mesmo quarto, compartilha o mesmo banheiro, é marido significa é amante sexual, é companheiro de vida, é o pai dos filhos, a mãe dos filhos, é... Como é? E aí você quer experimentar essa magia do encontro com o outro em uma situação em que você não se conhece bem a si mesmo, a pessoa com a qual você se vai relacionar também não se conhece a si mesma e estão vivendo um sistema de costume que corresponde a pessoas que não se conhecem a si mesmas também. Desta forma, você que está casado ou casada tem que saber que você está sendo submetida a uma pressão
que exige de você uma consciência que ainda você não tem. E desta forma, você tem que, primeiro que tudo, reconhecer que nós estamos agora na conjunção de Júpiter com Quirón em Áries, que você foi precipitado, irmã. Você se achou com a bola toda e não estava com a bola toda. Então, a primeira coisa que tem que reger em um intento de falar duas pessoas que estão em um relacionamento compromissados é falar, olha, estamos submetidos a uma relação em que não podemos perder. Então vamos ter que ter muita paciência, né? Um com o outro, de repente até pedir ajuda, humildemente, para podermos iluminar as questões que nós estamos vivendo e podemos estabelecer um mínimo de respeito entre nós para podermos conviver, para podermos dormir juntos. Olha que coisa é isso. Porque que é o que está acontecendo, irmão e irmã? Eu estou em contato com muitas pessoas de todas as cidades. As pessoas que estão descobrindo a sua solidão, o seu mundo pessoal, os seus costumes, os seus gostos, as suas particularidades, os seus horários. Cada um de nós tem seus horários. Os seus costumes no banheiro, por exemplo. É uma situação difícil respondendo a questões. Evidentemente, quando você nunca tem um momento de solidão, sempre tem alguma pessoa que vai entrar no banheiro que não quer, que você não tem um momento de você se encontrar consigo mesmo, até para cagar, para o que for que você for fazer. Porque te escuta, se tira um peido, escuta lá, se você não tem intimidade. Eu me lembro que hoje eu fiz um mapa de uma atriz brasileira que tem a conjunção de Vênus e Júpiter em Peixes. Que ela é uma deusa. É decir, ela tem a potencialidade, porque além de ter Vênus e Júpiter em Peixes, ela tem Lua, conjunção Netuno em Sagitário. Então ela é uma sensitiva da força, ela tem um mapa assim lindíssimo. E eu sei que ela está casada, não? Mas eu sei como que ela está, que não deve ser tão fácil para ela. Porque poder corresponder a uma potência como a que ela tem, exige um grau de consciência e de autoconhecimento que não é brincadeira. O que eu acompanhado na minha vida com muita tristeza é o quanto sofrem as mulheres abençoadas pela deusa quando estão em mãos de homens machistas inconscientes e carentes. Isso é o perigo. Então, por exemplo, você veja os mistérios que tem a relação. E nesse caso, a mulher, ela não tem o centro dela raiz e o centro instintivo, animal dela. Não está potencializado por nenhum planeta.
E quando você não tem um centro potencializado por um planeta, ele fica aberto. E você tem a sensação que você vive esse centro através do outro, você acredita? Então, no caso, o marido tem o centro raiz ativado e tem também o centro do instinto ativado. E olha que interessante que no caso esse que estou falando, ela é quem tem o dinheiro. Porque ela, com o talento dela, ganha o dinheiro. Só que ela não se sente segura. Ela fica com medos. Não tem instintivo. É assim, não tinha consciência. Agora, ela suponho que vai começar a ganhar consciência. E você entender. Porque aí você vê como é possível que tem pessoa que você casou com ela, ou está em uma sociedade com ela, porque tem uma loucura que te dá assim como que se essa pessoa não estivesse junto de você, você ia perder algo muito importante. E você não gosta da pessoa e não tem emoção. E tem uma emoção que não é legal com a pessoa, mas você não pode se libertar dela. Você não consegue, você está inconsciente, você é contraditório. E às vezes tem argumentações seríssimas, como que o nível de vida que você tem, o que você precisa, você é incapaz de produzir. Não? Essa situação é legal, existe também. Você acha que você não tem, como por exemplo, outra pessoa que me falou assim, meu, essa questão de dinheiro, de nota e de... Eu não consigo nem ver, nem olhar. E a pessoa se define assim. Não? E é muito interessante esse momento em que você se define pelos seus defeitos. Como se eles fossem realmente uma condenação sua. E não tem nada a ver com isso. Também eu tenho tido a sorte de ver, por exemplo, um menino, um jovem, um homem, um homem que para mim já tem 40, 50 anos, eu me imagino assim, 20 anos, 40 anos atrás, estava vindo nascer. Um menino que é um homem, mas um homem que é um rei, ele é poderosíssimo, é cheio dos talentos e dos dons, mas não tem ego, não tem o centro do ego. E assim ele não potencializa aquilo que ele tem até a missão de potencializar para encontrar o sentido de sua encarnação. E é porque ele não é convidado a agir a partir da vontade dos outros. É aquela pessoa que ele vem nesta vida para ser protagonista. Por exemplo, eu fiz um mapa para uma pessoa com 80 anos, ou quase 80 anos, que a natureza dele é ser protagonista, e ele estava agora se retirando. Porque tem esse costume entre as pessoas que quando tem uma determinada idade, passa dos 60, quer ficar sozinho, já está cansado de criar rolo e de confusão, não, agora deixa eu ficar sozinho para ver o que me corresponde e tal. E não tem nada a ver com isso, porque depois, nos 80 anos, você vai ter o retorno de Urano. E que é o que Urano está chamando em nós? Está chamando que você morra
na pessoa, morre no ego e fica ao serviço da coletividade. A energia, quando você está velho, ela vem de tua utilidade social. Não é da tua inutilidade. Por exemplo, eu estava vendo, eu fiz um mapa agora de professores maravilhosos, professoras maravilhosas. Vênus em Leão, Lua em Leão, que além de com conhecimento, sabedorias, tem beleza, tem charme, tem energia. E os caras estavam se retirando. Que, quero ir para a chácara e ficar ali, escutando passarinho. Eu falei, agora que você está joia, que você está na plenitude de tua sabedoria, teu conhecimento, você está aceitando ficar velho. Tu sabe que o velho, isso eu estou falando por experiência, é uma personagem. Uma vez eu escrevi sobre isso, eu quero ver o que é isso, Nato. Ela está falando aqui que o pai dela é um exemplo disso que eu estou falando. Porque se você não prestar atenção, o que é o que acontece? O que acontece com o velho, o que acontece com esse barato do Alzheimer e toda essa loucura que tem da desconexão? Que quando você fica velho, você não tem jeito de não fazer um reconto de tua vida. E você vê tudo o que você fez na tua juventude, no teu casamento, que você fez com os teus filhos, os teus trabalhos e tal. E aí, lamentavelmente, como nós estamos muito ignorantes ainda e muito inconscientes, nós cometemos muitos erros e muitas faltas. Nós fazemos muitas pessoas doer. Aí a pessoa não fica com coragem de olhar quem ela é. Deveria existir, aqui se eu estou falando para terapeutas, deveria existir uma terapia para o velho. Tem determinada pessoa que eu faço o mapa, ele fala, meu irmão, eu estou sentindo que você vai ter que fazer várias sessões comigo. Porque você não só está precisando entender como você funciona, você tem que estar precisando de uma ajuda para processar a tua culpa e o teu auto-julgamento que está destruindo você e te está cegando e te está proibindo que você olhe para você e aí você fica com Alzheimer. Não sabe mais quem você é, não sabe mais quem é o outro, não sabe mais, porque é muito fácil esquecer. Agora, se você quer ficar ligado, acordado, presente, você tem que saber olhar a tua sombra, aceitar ela. E aí, onde você errou, onde você cometeu faltas, você aprender, pedir perdão, ver se dá para retificar. É tão bonito um pai, uma mãe, poder falar para o filho, para o neto, para o marido, para a pessoa, para a sociedade, eu cometi esses erros, aceito que cometi e vou me mudar. Você me permite me mudar? Ah, não, você sempre foi chata, foi rabugenta, foi porque você era inconsciente, automática. Então você fazia aquela cara feia para seu filho, para tal coisa, você nem percebia, porque você viu o que teu pai fazia, tua mãe, e aí você repetiu a cara feia, a técnica da cara feia, só que a técnica está pelo ego.
Então você está inconsciente. E com essa técnica você fez sofrer a muita gente. Ai, quando fica com aquela cara, que ai, parece e agora, tchá, tchum, né? E ou os caras que gritam, que reduz, porque todos nós temos ódio no nosso coração. Todos nós fomos decepcionados quando crianças. Ninguém escapa. Porque cada um é de um jeito. E nós, como pais e mães, nós fazemos o nosso melhor. Mas às vezes o teu melhor não é o melhor da criança. Por exemplo, agora eu estava vendo, que já falei da vez passada, um casal de pais geradores que tem um filho que é projetor e outro filho que é um espelhador. E aí os caras acham que os filhos são, como se chama? Que são vagos, que não têm interesse por nada, que não fazem nada, que não arrumam a roupa deles, que não que são, que querem que faça tudo. E só que eles não têm o centro da energia, os filhos, são as crianças. Mas os pais têm. E a mãe tem uma situação no mapa que se chama pau para toda a obra. Que é esse tipo de pessoa compulsiva que não vê uma coisa sem fazer, que ela não consiga não fazer. E se não faz, porque você não faz, você deixou isso, você deixou o outro. Essa necessidade que você tem de arrumar, tudo é tua. O outro, ele vê e vai pensar até o sentido da camisa no chão. Deu a um tempo, é decir, eles não são geradores. Quando esses pais entenderam isso na cabeça deles, que tinha a ver também com aqueles outros que os pais que tinham todos os planetas em torno do ascendente e o filho tinha todos os planetas no meio do céu. Então, quando ele chorava, era tudo prédio escutava. Então, o pai achava de que ele tinha um problema histérico. Né? Então, a mente, você disse, não, ele tem algum problema, olha como eles não arrumam a roupa dele, eles querem que faça comida, querem que faça tudo. E será que tem algum problema? Será que eles estão funcionando do jeito coerente? E falar, se você é meu pai, você tem energia, tem disposição, por que você não me arruma a roupa, não me enche o saco, pô? Eu tenho agora o adolescente cheio de coisas para fazer. Não, ele tem que aprender a arrumar a roupa dele. Se ele for um gerador, ele vai aprender. Agora, se ele for um projetor, ele vai brigar com você. Mas se ele, por exemplo, tem um centro instintivo definido, ele sabe o que quer, sabe o que gosta, sabe coisa, sabe quem ele é, o centro do ego definido, sabe o que ele não é, ainda que tenha 3 anos, 2 anos. O que é o que eu estou querendo falar então hoje que nós podemos concluir? Que relacionamento não é tão simples assim como nós pensamos. E como às vezes até a própria psicologia acha que é. A psicologia comportamental. Ou até, por exemplo, o próprio terapeuta. O outro dia eu estava vendo um terapeuta, uma coisa coletiva, que ele falava assim, mas quem eu sou?
quem você é, rapaz. Defina o que você quer. Defina para onde você quer ir. Como você não sabe quem é? Meu, um cara que tem o centro do ego vazio vai falar, mas eu não sei mesmo quem eu sou. Vai dar risada. Não tem que ficar tão bravo. Eu não sei quem eu sou. Eu sou... Depende de onde eu estou. Quando eu estou na frente do meu pai, eu quero ser engenheiro. E quero ser pai, pá. Quando eu estou na frente de minha amante, eu quero ser o melhor amante do mundo. Quando eu estou na frente do meu filho, eu quero ser o melhor pai. Mas quem eu quero ser, eu não sei. Não é que tem nenhum defeito. É que essa pessoa, por exemplo, desse mapa que eu fiz hoje, que é uma grande atriz, que todos vocês adoram, ela tem o centro do ego vazio. Não tem planeta potencializando ali. Não tem planeta nenhum. Nem sequer tem umas portas abertas. E aí ela... não sabe quem ela é, mas ela é uma puta atriz. Quando ela entra em uma personagem, ela vive essa personagem como ninguém. Nem sequer a própria pessoa que foi a personagem se tem a ver com um ser vivo, com uma história, uma personagem real. Porque ela é o centro aberto, emocional, e o centro do ego. E no caso dela é o centro do eu, o centro emocional e o centro esplênico também. Renato, que legal que você está aí, Nato. Adoro você. A sua energia. Deixa eu ver aquilo que você fala aí. Pais geradores nos cobram filhos projetores. Parece que estamos sempre aquém. Exatamente. Exatamente. E o melhor é que se isso, por exemplo, teus pais tivessem consciência, eles poderiam ter uma aliança e achar e trabalhar essa tua projeção, então esse teu dom de ser projetor para melhorar as suas coisas, para ver e pá, e é uma questão só de também de conversar entendendo. Porque se ele fala, não, para mim é muito trabalho fazer isso, você sabe que não é muito trabalho como projetor. Mas se ele te fala, não, olha, é uma que não tenho tempo, eu até faria, mamita, minhita linda do meu coração, eu faria, sim, eu faria mesmo. E se você não consegue, eu vou fazer. Mas se mamãe e papai, estou sem tempo, por exemplo, eu sou gerador assim com a minha filha. Aí eu falo para a minha filhinha assim, quando é real, não? Eu faço do maior prazer, mas estou sem tempo, mamita, você não quer fazer? Me irrita, me irrita. Entonces, muy bien, mis amados, minhas amadas, alegria no coração. Depois vamos fazer assim, agora eu não vou ler, mas depois eu leio e na próxima fala aqui eu trago as questões de vocês. E vamos nos falando aí através de comentários. Alegria, besitos.